Vamos começar hoje, propriamente dito, o nosso estudo, negação da declaração de amor ao Senhor. Falamos sobre a introdução, usamos o incidente de Pedro negando o Mestre para mostrar como o inimigo pode nos usar para nós dizermos não a tudo aquilo que cremos, que falamos, que professamos. E hoje nós vamos estudar como primeiro capítulo a responsabilidade da declaração, declaração de amor ao Senhor. A responsabilidade que quem faz declaração tem que observar. O texto áudio, eu quero dizer aos irmãos que eu não falei no início, no cabeçalho, acima, logo depois do texto áudio, tem as partes bíblicas em negrito, que são as partes que estão também em negrito no texto. Em vez de nós pararmos e dizermos maldito aquele que fizer o trabalho do Senhor fraudulentamente e botar o texto depois, nós colocamos o texto em sequência em cima. O primeiro texto é Mateus 12, 26, que é o texto básico, que diz assim: mas eu te digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Bem, aí nós já vimos uma afirmação da responsabilidade de nossas palavras, de nossas declarações. Alguém pode perguntar: o que é palavra ociosa? É aquela que vem do ócio, do desejo impulsivo, é do que vem sem passar pelo filtro da razão. É isso que eu sinto agora, não quero saber o que vai acontecer, não quero saber o que vem, mas vem e eu digo. Ou então, palavras que são ditas com a consciência de que não podem ser cumpridas. Tudo isso é objeto do ócio. E as palavras ficam ociosas. E o texto diz assim, Jesus falando: mas eu te digo que toda palavra ociosa, alguém diz assim, mas não se preocupa em chegar na frente do povo de Deus, falar, cantar, trabalhar, e se não for um sentimento do profundo do ser, se torna ocioso. E nós vemos Jesus dizendo lá no Evangelho que quando ele vier, muitos dirão: mestre, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo, não fizemos maravilha. Tudo isso feito pela ociosidade, não pela fé. Então nós temos que saber distinguir o que é ociosidade, o que é fé, o que é prática e o que é seguimento, o que é obrigado e o que é devocional. Religião obrigada não existe. Fazer a obra de Deus por obrigação não é serviço, não é adoração. O culto ao Senhor é uma adoração. Então não pode ser conturbada ou desviada para outro sentido. É sim, sim, não, não. Vamos ler. As pessoas às vezes não despertam para o uso e a importância das palavras antes de afirmar.
Muitas coisas se perdem na vida e uma das mais perdidas são as palavras. E a reza para quem morreu. São coisas perdidas. Palavras, quem não tem controle, e reza para quem morreu. Então não sabem, não procuram saber. Nós temos a obrigação de sabermos até onde vai o alcance e o resultado das nossas palavras. Senão nós estamos vivendo ociosamente. Declarar algo a outra pessoa sem fé e sem vontade de realizar é traição e excessiva falta de responsabilidade. Já pensou? Fazemos isso com outra pessoa? Ou a pessoa pergunta: olha, eu estou precisando de você para me ajudar a fazer isso. Não se preocupe, amanhã eu vou. Consciente que não vai, é traidor. Agora, se é traidor para com os homens, e aquele que diz: não, eu vou fazer o trabalho do mestre, eu vou para a igreja todos os dias, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e não faz, também é traidor. Nós às vezes traímos a nós mesmos e com consequência traímos a Deus. Dizer as coisas que vamos fazer sem fé, sem compromisso, é traição. Jesus não teve apenas um traidor, o Judas, mas teve muitos outros e ainda tem nos dias de hoje. Infelizmente, a cúpula religiosa cai em cima de Judas como o traidor. Realmente foi, mas não foi apenas Judas o traidor. Muitos discípulos também foram, ou quase todos, ou todos. Quando abandonaram a obra do mestre para voltar para suas atividades seculares, eles tinham prometido ao Senhor. Quando o Senhor chamou, disse: olha, vocês não vão mais pescar peixe, eu vos chamo, vos convoco para serem pescadores de homens. E ensinou a eles todas essas coisas, mandou ele ir de 2 em 2, comissão de 70, saiu com eles à frente anunciando o Evangelho, e eles, quando Cristo morreu, imediatamente pararam. Jesus não teve apenas um traidor, o Judas, mas outros, muitos, e ainda tem nos dias de hoje. Porque todos aqueles que falam do bem, de seguir a Jesus, e de vez em quando saem da verdade, se tornam traidores e irresponsáveis pela declaração de amor efetuada para com Deus. Sério, isso é sério, e acontece até conosco mesmo. Se descuidarmos como Pedro descuidou, negou o mestre. Se não tomarmos uma posição irredutível do nosso compromisso com Deus, nós podemos traí-lo. Alguns discípulos de Jesus Cristo chegaram e seguiam o mestre, mas quando Jesus começou a falar da seriedade do Evangelho, da missão do cristão, muitos deixaram o mestre. Encontramos isso lá em João 6. Em João capítulo 6, muitos dos seguidores de Jesus lhe traíram, deixando o mestre. Quem desvia a fé de Jesus para Abraão, Moisés ou Elias são traidores de Cristo. Os discípulos de Jesus Cristo seguiam Jesus, mas mediante a doutrina mosaica. E sabia que eles, por promessa, admitiam e entendiam erradamente no seu conceito religioso
que os judeus eram salvos de qualquer maneira, não precisava de nada para se salvar, era salvo pela promessa. E Jesus começou a mostrar a ele o contrário. E às vezes, quando nós começamos a ensinar o Evangelho a alguém, esse ensino se torna contrário à mente de quem está ouvindo. E você tem que saber, ter paciência nisso. E quando Jesus falava acerca do Evangelho, os discípulos já adiantavam. Se seguir o Mestre, tinha declarado amor ao Senhor e seguir os seus ensinos. Mas quando Jesus começou a ensinar o ensino da seriedade, então eles se afastaram. Primeiro porque eles diziam, nós vamos fazer o trabalho, tudo, mas sem tanta preocupação, porque nós já somos salvos. Ele dizia que eram filhos de Abraão, e que Moisés e Abraão, Elias era a trindade dos hebreus: Moisés, Elias e Abraão. E o Senhor Jesus começou a ensinar a verdade, tirando isso da mente deles. E Jesus disse para ele que ele, Jesus Cristo, estava ali era a salvação, que eles admitiam que o milagre de comer pão do céu era uma efetivação da salvação. Nossos pais comeram pão do céu, e Jesus dizia, eu que sou o pão do céu. Então os discípulos não entenderam, e não manteram a sua declaração de amor ao Senhor e deixaram o Mestre. E isso ocorre no conceito religioso. Nós nos emocionamos e dizemos, eu sou cristão, mas no momento do seguimento da doutrina real, do negar-se a si mesmo, do tirar a sua vontade, colocar a vontade de Deus na vida, é que há a dificuldade. E nesse momento muitos não aceitam e negam a sua declaração de amor ao Senhor. Em meio às folhas secas, arrastada pelas estradas das irrealizações, o bem que eu quero fazer, não faço. É isso aí. Nós, mesmo assim, querendo ser fiel, nós negamos muitas coisas em relação à grandeza da nossa vida espiritual. Deus nos faça cada vez mais fiéis e mais firmes em nossas declarações, de dizer, eu amo o Senhor. E quando o Senhor perguntar, tu me amas? Possamos responder com nossas ações, Senhor, tu sabes todas as coisas. Amém. Amém. Amém, irmão. Cada vez mais a gente está aprendendo, né? Mais e mais do nosso Deus. Nesse momento, convido a nossa irmã Dina